Meu Brasil, boa noite, telespectadores, seguidores. Que prazer mais uma vez, que bom saber que você já estava aqui nos aguardando. Sempre agradecendo o crescimento desse canal. Você é fundamental. Sabe qual que é o maior canal de comunicação que eu tenho? É você. É o seu Instagram. É o seu Facebook. Mas, Geraldo, no meu Instagram eu tenho apenas 132 seguidores. No Facebook eu não tenho 500. Mas existe uma linha muito rápida, que é aquela que fala, você está sabendo? Então não importa o número de seguidores. Você está me ajudando demais a divulgar o meu canal. E eu preciso que vocês continuem me ajudando. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, dá o like, mas fala para quem você conhece, não importa o número. Eu não estou preocupado com o número de seguidores. Eu só quero que você consiga falar com muitas pessoas que você conhece no seu local de trabalho. Olha, o Geraldo Luiz agora está lá na internet, aqui no nosso Geraldo Luiz TV. Hoje vou estar recebendo, eu disse que diante desse meu novo desafio aqui na internet, entender o que é a internet e todo esse espaço, um programa de televisão aqui na internet, é receber gente inteligente. Como contador de histórias, eu sempre falo que ouvir histórias de quem tem também é muito interessante. Eu só conversei, na verdade, não fiz uma pré-pauta com ele, porque eu quero descobrir tudo sobre ele agora. Mas ele já me falou uma coisa fora do ar, que a vida comercial dele começou muito cedo, quando ele tinha 7, 8 anos de idade, que ele começou a vender pirulitos. Presta bastante atenção que hoje você vai ter uma aula gratuita para você que está aqui no Geraldo Luiz TV. O que significa empreender para você? Quando se fala na questão de franquias, não, Geraldo, essa coisa de franquia é muito complicada, é muito arriscada. É para isso que nós trouxemos um nome de referência, que se você não conhece, basta você dar um Google agora. Super respeitado, um cara que quando as pessoas falam, respeito. Nós temos aqui amigos em comuns que partiram também para essa área aí de franquias. Falar de você, Sidney Calais, é falar de um empreendedor, de um cara que quando fala, o pessoal fala senhor franquias. Eu quero, antes de tudo, obrigado por você. Eu que agradeço, Geraldo. Bem-vindo. Muito obrigado, eu também. Olha, é um prazer estar aqui com você, né? Te assistir na televisão, e é um grande contador de histórias, e é muito bom contar histórias e saber histórias dos outros. Então, muito obrigado por ter esse privilégio de estar aqui com você. Vamos ver se a gente toma uma aula hoje, a gente aprende aqui. Olha, é importante você compartilhar tudo que você vai ver aqui, esse vídeo, compartilhe. Sidney, quando se fala da questão de franquia, você sabe que tem gente que tem medo, né? Fala, já teve o auge, Sim. já teve o pico de franquias, de ser um franqueado. Hoje, na questão do mercado econômico, é muito perigoso. Para se entender de uma forma didática, para o cara que quer ser um franqueado, que quer, inclusive, partir para essa questão de franquias, qual que hoje, em quantos anos de experiência já falando? 32 de franquia. Tá de brincadeira. Alguém que tem 32 de franquia já pode de cara falar o quê? Ainda é o mercado? Muito. Geraldo, franquia, eu vejo assim, né? Eu estou 32 anos no mercado de franquias, comecei acidentalmente em franquia, eu não vinha desse ramo, eu sempre fui muito comercial, né? Tanto é que eu estou escrevendo um livro agora que vai ser batizado dos 7 aos 70. Eu vou fazer 70 anos esse ano e desde os 7 eu sou vendedor. Comecei a vender pirulitos com 7 anos de idade para ajudar meu pai e minha mãe faxineira, meu pai bancário. A minha mãe também faxineira. Pois é, que legal, cara. E eu senti a necessidade. Um dia, Geraldo, você que gosta de contar histórias, eu vou depois responder. E agora ouvir também. Eu vou te contar como aconteceu. Com 7 anos de idade, a gente comprava fiado. Nasci na Moca, num bairro da Zona Leste de São Paulo, numa casa muito pobre. E com 7 anos de idade, a minha mãe mandou eu ir na venda do Seu Chocolate comprar algumas coisas para aquele dia. Era a cadernetinha que a gente tinha, fiado, né? Eu fui lá, comprei e falei para o Chocolate, olha, minha mãe mandou comprar isso aqui. Era arroz, feijão, para o dia. Ele falou, menino, fala para tua mãe que a conta dela aqui está encerrada porque ela está me devendo. Aquilo bateu, Geraldo, para mim, com 7 anos de idade, como um tijolo na minha cabeça. Eu atravessei a rua, que era uma rua do Oratório, 1198, onde eu morava. Falei, mãe, o Chocolate pediu para a senhora ir lá acertar a conta, mas não se preocupa, eu vou mudar a tua vida. Eu falei, eu vou mudar a sua vida. E nesse mesmo dia, Geraldo, eu fui num amigo que tinha lá alguns doces e comecei a vender pirulito na porta de um cinema, Cine Patriarca, lá na Moca.
E aquilo, logicamente, não dava nenhuma receita, mas a minha satisfação, meu propósito de estar ajudando meus pais já era uma grande satisfação para mim. Isso ajudava meus pais também a entenderem que eles estavam construindo uma família, mesmo pobre, mas uma família que estava unida para sair daquele momento de dificuldade, né? Eu vejo que esse começo dessa história, que é o começo de tudo, é o grande fio condutor que te traduz e que te move até hoje nos seus negócios, Sim, ensinando as pessoas com os seus nomes e com suas histórias a ganhar dinheiro. porque porque não existe no mundo pessoas que querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Não existe. Poucos são aqueles que hoje vieram de um berço de ouro, né, que a gente fala, né, de um berço de uma família rica. A maioria dos nossos brasileiros hoje vem de pessoas humildes, famílias humildes, que têm que batalhar muito para poder chegar no resultado final. E eu comecei a trabalhar, então, vendendo pirulito. Isso foi me ajudando a fazer com que meus pais tivessem essa vontade de crescer também. E eu comecei a trabalhar, estudar, e sempre fui muito estudioso. Não fui sempre um excelente aluno, mas sempre fui um menino muito estudioso, mesmo porque passava muita dificuldade em casa, né? E você sabe, quando falta dinheiro, o que acontece na família? Brigas, né? E foi assim. Mas eu sempre tive essa vontade de vender. Eu sempre fui vendedor, sabe, Geraldo? Gostei muito de vender o tempo todo. Meu pai, eu venho de uma família síria, minha avó síria, e eu passei a minha infância praticamente na 25 de março. Meu pai era contador e lá ele fazia contabilidade de todos os nossos primos, né, que tinham lá. Um vendia tecido, outro vendia joias, outro vendia cosméticos, e aquilo me pegou na alma. Eu falei, eu quero ser vendedor. Então, desde pequeno, eu quis ser vendedor. E não tem outra profissão melhor que seja vendas. Vendas resolve qualquer problema. Eu falo, você quer comprar uma franquia? Aprenda a vender. Vai montar uma oficina mecânica? Aprenda a vender. Vai montar um consultório médico? Aprenda a vender. Vender é solução para tudo. Agora, saber vender, é claro, Sidney, que existem pessoas que têm o dom. Você já deve ter visto pessoas que, em 5 minutos de conversa, falou: excelente vendedor, esse cara não está sabendo usar a grande marca como vendas e propagar isso de uma forma de expansão. Sim. Tem nego que poderia estar muito rico e muito maior do Sim. que é, mas muitas vezes o quintal do cérebro dele é tão pequeno que ele não consegue enxergar, né? E você já vi, tem um vídeo seu, calma que a minha memória, tem um vídeo seu fantástico, você está num anfiteatro ou numa empresa que você disse uma frase assim maravilhosa, que teve alguém que até deu um berro lá. As pessoas precisam ser motivadas, você sabe disso. Sim. Vendas é motivação. Sim. Vendas é motivação. Hoje, qual que é a principal, calma que eu já vou voltar nessa questão dessa linha do tempo sua. Tá bom. Mas hoje, na questão de franquias, qual que é a principal motivação que você vê que as pessoas não têm, que se tivessem, teriam vencido mais? Eu vou te responder isso com muita clareza. Olha só, por que uma pessoa primeiro compra uma franquia? Ela compra uma franquia para ter mais segurança do que montar um negócio sozinho. Isso é técnico, olha só. Hoje, uma empresa que não tem hoje uma franquia, um modelo de franquia, ela não dura 5 anos, ela dura em média 3 anos, ou seja, ela quebra em 3 anos. Uma franquia, dificilmente isso acontece. Nós temos um índice de quebra? Tem. Ah, a franquia não deu certo, fechou. Existe, porque existem franqueados que não têm essa conexão com negócios. E pode acontecer. Mas o que o franqueador responsável faz? Tenta repassar, quando ele vê que o franqueado não está indo bem. Uhum. Mas hoje, em relação a empresas que não são franqueadas e franquia, o índice é muito menor de quebra. Hoje, para você ter uma ideia, uma franquia ela tem uma possibilidade de 10% de não dar certo. Já um negócio que não tem, que é no modelo de franquia, ele está arriscado em 75%. Então você vê que a diferença é muito grande. Por que, Geraldo, fecham em média 600 negócios por dia no Brasil? 600 CNPJs fecham por dia no Brasil. Porque as pessoas não têm
essa convivência de alguém que possa ajudá-lo, a motivá-lo todo dia, a ter um plano de ação, a se tornarem vendedores. A maioria das pessoas que querem montar alguma coisa, elas não planejam. Elas estão lá como CEO de uma empresa, ou então diretores, ou gerentes, e ela fala, eu agora quero empreender. Mas as nossas universidades, escolas, não ensinam os nossos alunos a empreenderem. É exatamente isso. Aí entra no ponto onde um experiente de alguém com uma trajetória de 32 anos pode passar. A questão de empreender, se a palavra hoje virou né? Sim. Na sua época não era modismo, na sua época... Hoje, empreendedorismo, aquela coisa, ser empreendedor. Essa palavra empreendedor e franquia, aonde que ela se soma? Na totalidade, porque, veja, não é porque a pessoa comprou uma franquia, ele não vai ser um empreendedor. E o empreendedor, ele não precisa só comprar uma franquia. Às vezes ele pode montar uma empresa que não é franquia e dá certo. Depende muito dele. Agora, eu tenho certeza absoluta que a chance que ele tem de comprar uma franquia e dar certo é infinitamente maior do que ele montar alguma coisa sem ser modelo de franquia. É claro, Geraldo, são todas as franquias? Não. É isso que eu tinha... Então. Não. Existem ramos hoje que mais crescem. Por exemplo, tem coisas que são mais difíceis de você administrar. Alimentação. Todo mundo que você perguntasse hoje... Eu já ia te falar isso aí, tá? Sim, né? Questão de alimentação, porque se fala o seguinte, né? O alimento sempre vai precisar. Pois é. Tá. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Porém, o que acontece com a alimentação? A alimentação, na minha holding, por exemplo, hoje, eu não tenho nenhuma marca de alimentação. E por escolha minha, porque eu não acredito que isso seja um modelo facilmente replicável. E franquia é isso. São réplicas que têm que dar certo. Por que eu vejo que tem um grande problema em alimentação? Na logística, no CMV, que não se controla. O que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida, que você, de repente, lá está fazendo uma operação dentro do restaurante, e eu já tive restaurante, e assim, o cara gasta mais do que está na ficha técnica, e você acaba tendo um resultado pífio lá no final. Você vende, e o lucro não aparece. Então, essas são as dificuldades de alimentação. Pode reparar, quem tem alimentação tem que ter um cuidado muito especial. O cara tem que estar vivendo o dia inteiro o balcão. O dia inteiro o balcão. É porque lá está o lucro e também lá está o prejuízo, se ele não observar. Uma receita errada, alguns clientes que ele atendeu errado, ele pode ter um resultado pífio no final do mês. E quando dá tudo certo, a margem é pequena. Nós estamos falando de uma margem de 10% em alimentação. Por quê? Em torno de 30% a 40% é o custo do produto, que a gente chama de CMV. Entre 30% e 40%. Aí você põe aluguel, você põe folha de pagamento, você põe impostos. A hora que você vê, sobra 10% para o franqueado. Fora royalty, fora Fundo Nacional de Propaganda. Então eu vejo que a margem é muito pequena. Então não é bem essa lógica, né? Todo mundo come todo dia. Claro que todo mundo come todo dia, mas há um equilíbrio entre o preço de venda e o preço de custo do produto. Por isso que eu não acredito que a alimentação seja realmente uma coisa para quem está começando. Para quem já tem uma experiência maior, você que está nos assistindo hoje, você que tem uma experiência maior, que já tem vários negócios de alimentação, pode ser um negócio bom, mas não é o começo. O começo não pode ser alimentação. Para mim tem que ser serviço. Por que serviço? Serviço não tem mercadoria, não tem estoque, não tem gente mexendo naquele produto. Então, você vai vender um serviço, por exemplo, um serviço que nem nós temos hoje na nossa holding, de atendimento de depilação, estético, odontologia. Odontologia, ainda você tem o CMV, você tem o produto, você tem lá a resina, você tem o implante, você tem enfim, você tem o material, mas é muito mais baixo do que a alimentação. Então a margem acaba sendo maior. Sidney, assim, são vários pontos curiosos. O mercado financeiro, o mercado de franquia, ele tem... Quando você falou na questão da estética, nos últimos anos a gente teve uma expansão gigantesca, Sim. Assustadora, Sim. de gente muito séria e também de gente que
Como sempre. como sempre, mas que montou um mercado paralelo Sei, de ilusões e muita gente comprou essas ilusões. Eu sei verdade. porque eu tenho amigos da minha região de São José do Rio Preto e os irmãos fizeram um investimento Alto, que eu considero alto nessa. Não, mas porque essa estética, isso e tal. Eu falei, olha, veja bem essa franquia, quem está por trás, aquela seriedade. Enfim, 5 meses. Sim. acontece. Aí, Então, mas quando se fala ainda se fala, porque a questão da estética não tem erro. aham. Pode entrar que uma franquia de estética não tem erro. A gente nunca fala isso, sabe, o Geraldo, assim, ó, não existe nada que não tenha risco, Mas né? todo mundo, hoje o mercado de consumo é muito grande da estética. Sim, mas tudo tem risco, porque veja bem, quando você monta uma franqueadora, o que você prevê? Você vai fazer uma réplica de uma coisa que deu certo. Primeiro tem que ser isso. O que deu certo? Eu estou há 32 anos, já montei mais de 3.000 negócios de franquia nesse período. 32 anos. Comecei com Microlins em 1994, Que foi um que foi um boom. boom. Quando naquela época eu peguei, Geraldo, e foi assim, uma fase muito difícil da minha vida. Eu vendia computadores, eu comecei a vender computadores em 1986. Muitos de vocês que estão assistindo hoje nem tinham nascido. O Brasil tinha uma reserva de mercado e era quase proibitivo vender computadores. E eu, com um amigo meu que veio de Portugal, começamos a vender computadores. E fomos vendendo. Em 1994, a gente já estava vendendo uma média de $1,5 milhão por mês. Só que o mercado começou a mudar e eu não percebi. O mercado começou a mudar. Abriu-se o mercado, vieram para o Brasil, né, os grandes players, né, Dell, Compaq, HP, vieram vários concorrentes, vários fabricantes, e nós que éramos pequenininhos fomos engolidos. E eu, Geraldo, fiquei com uma dívida de R$ 15 milhões, com 30 anos de idade. Você quebrou? Quebrei. Fali. Com 30 anos de idade, eu quebrei, porque nós tivemos vários problemas de entrega de equipamentos. A gente trazia tudo de Miami para a Zona Franca de Manaus. Lá nós tivemos vários problemas, não vou relatar aqui quais são, mas problemas sérios. Eu acabei perdendo R$ 15 milhões. E foi aí que eu conheci o fundador da Microlins, me tornei sócio da Microlins. Só que naquela época, um menino de 30 anos de idade, já estava com a carreira já pronta, já tinha ganho muito dinheiro, já era um milionário naquela época. E aí eu me vi num grande problema, devendo R$ 15 milhões, fui convidado para ser sócio da Microlins. A Microlins estava começando naquela época. Eu ia te perguntar isso, sabia? Porque... Quer dizer, quebrado. E a grande chance de se tornar... E olha que coisa interessante, Geraldo, como eu fiquei com a primeira franquia da Microlins aqui em São Paulo. O fundador da Microlins começou a comprar computador comigo, não conseguiu me pagar e eu fiquei com a primeira franquia de São Paulo da Microlins. Então eu montei, ainda não tinha quebrado, né? Eu estava ainda no auge da minha produtividade e eu acabei ficando com a primeira franquia aqui em troca do que ele não conseguiu me pagar. E aí montei a franquia e aquilo passou a ser um plano B para mim. Mas o meu negócio principal ainda continuou sendo vender computadores. Porém, foi passando o tempo, eu quebrei e a Microlins foi para mim o meu grande alicerce. Então, Deus, às vezes, faz a sua jornada que você não consegue entender. Isso é muito importante, você está falando. Você sabe que você é um incentivador, você não é apenas um vendedor e hoje né? Você tem essa função, você sabe disso, né? Sim. Que um homem experiente como você, um executivo experiente como você, com uma frase como essa, que você falou que vai para o meu corte e que vai ter, é o que a pessoa precisa ouvir. Sim. Às vezes as pessoas, um micro precisa só ouvir. E foi assim comigo, Geraldo. Deus fez um planejamento para mim que na hora eu não entendi. Por que eu vou comprar uma franquia, né, em troca de um valor que eu não recebi? Mas aquilo, Deus estava já plantando na minha vida algo que seria grande para mim. E eu não percebi, a gente não percebe isso na hora. Aí eu fiquei com essa franquia, comecei a desenvolver essa franquia, vi que tinha muitos problemas nessa modulação de franquia e comecei, do meu jeito, criar todos os departamentos. O comercial, o pedagógico e o financeiro. Só que o comercial foi o meu grande alicerce. Eu vi que o comercial que a Microlins praticava naquela época era muito ruim, porque vinham pessoas de fora, entravam nas escolas públicas, faziam aquele oba-oba com os alunos,
os alunos entravam e saíam no mesmo tempo. Eu falei, não, não é isso que eu quero para mim. E comecei a desenvolver uma técnica de vendas da minha cabeça, né? Dizendo o seguinte, ó, vamos fazer, naquela época não tinha internet, não tinha outro meio que não fosse o tete a tete. Então eu comecei a criar o seguinte, a gente vai na rua, conversa com 50 pessoas, das 50 a gente fala com 30, das 30 eu trago 10 para dentro da franquia e eu fecho 3 matrículas. Eu criei essa metodologia. E aquilo começou a virar verdade dentro da minha história. E tudo que a gente acredita e a gente pratica com disciplina vira realidade. E aquilo começou a ser realidade para mim. Eu comecei a colocar isso. Você aborda 50, você fala com 30, você traz 10 e fecha 3. E até hoje, isso é minha fala. São 32 anos que eu falo a mesma coisa. E isso acontece. Eu fiz isso com vários franqueados que não acreditavam e isso deu certo. Então, todo dia, a gente falava para os franqueados, ó, você coloca uma pessoa na rua, ele vai tentar falar com 50 pessoas, aborda e fala com 30, traz 10 e fecha 3. E aquilo começou a virar uma regra. E isso até hoje perdura dentro das nossas próprias Microlins e outras franquias que fazem a mesma coisa. Claro que hoje nós temos outros canais de vendas, nós temos internet, nós temos indicações, nós temos várias outras formas de vender, mas aquilo foi a realidade naquela época. E eu comecei a plantar isso dentro das franquias que tinha em São Paulo. Tinha eu e mais alguns franqueados, 3 ou 4, né, aqui em São Paulo. E comecei a ajudar. Eu devendo 15 milhões de reais, tinha vendido o carro, tinha entregue casa, apartamento, tudo que eu podia vender eu vendi e fiquei a pé, né? E até o meu sócio falava, pô, Sidney, você estava com uma BMW, agora vai ficar de Fiat Uno dando suporte para franqueado? Eu falava, você tem razão, só que é o que eu tenho hoje. Então o que eu fazia, Geraldo? Eu deixava o carro longe e quando eu chegava perto da unidade para dar suporte, eu ia a pé. E o cara falava, mas por que você não parou o carro aqui na minha porta? Eu falei, não, eu deixei o carro lá com o motorista, eu vim aqui e tal. Porque ninguém acredita num consultor que está falido. Então, eu jamais falei para ninguém que eu tinha quebrado. E era assim, noites e noites e noites chorando, de dia eu ia trabalhar. Para mim não tinha dor. A minha dor era de noite. Pedia para Deus todo dia, Deus, me tira dessa situação. E eu fui acreditando, eu fui desenvolvendo, eu fui ajudando franqueados e a Microlins começou a crescer, 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 crescer. No ano de 2000, a gente já estava numa fase bacana, eu descobri, olha só as coincidências que Deus coloca na vida da gente, que o netinho de Paula estava saindo do SBT, estava indo para a Record fazer um programa Domingo da Gente. Me lembro. E eu fui atrás do Souza, da Consumídia, você conhece o Souza da Consumídia? Sim. E a Regina. Tá. E lá, ele estava gravando o primeiro programa que ia para o ar com o Belo naquele dia. Eu fiquei lá esperando ele, acabar a reunião lá, a gravação, e falei com o Souza, Souza, eu quero entrar no programa do Netinho. Ele falou, Sidney, mas você tem dinheiro para isso? Eu falei, claro que a gente tem, nós já temos vários franqueados. Mentira, não tinha, né? E eu quero participar. Ele falou, cara, faz o seguinte, fala comigo amanhã que a gente conversa. Fui no escritório dele, convidei meu sócio para ir junto e fechamos o primeiro acordo lá de ir para a televisão. E nesse programa, Geraldo, foi a nossa grande virada. Lá a gente dava bolsa de estudo para as princesas. Me lembro. A gente dava moto, dava carro, dava emprego, dava plano de saúde, arrumava os dentes das princesas e começou a dar casa. Quando a gente começou a dar casa para as princesas, aquilo virou um boom. Aí, desse programa do Netinho, nós fomos para o SBT, no programa do Gugu, que também tinha o quadro da princesa, né? E aquele foi o grande boom, isso foi em 2003. Em 2003 fomos para o programa do Gugu, e aí a Microlins passou a ser uma empresa socialmente correta, e aí começou a ter várias franquias, e começamos a ter vários alunos, os alunos começaram a gostar. A marca, até hoje, está fixada na cabeça de todo brasileiro. Né? Muito. E ela fez parte da história do crescimento de muita gente. Chegamos em 750 franquias na época. Caraca. Aí vendemos, em 2008 para 2009, vendemos para o Pátria, e eu e o Semenzato, né, que foi meu sócio, montamos a SMZTO. E aí começou uma outra história, uma holding de franquias. Aí veio o Odonto Company,
do zero, começamos com o número 1 lá em Rio Preto, Dr. Paulo. Me lembro, perfeitamente. Tinha- Você gostou de lá, né? Sim, Sim. começamos lá em Rio Preto, trouxemos aqui, depois veio Casa X com a Xuxa, que foi um buffet infantil, depois veio L'Entrecôte de Paris, Rei do Picadinho, Mexerica, tudo da área de alimentação. Por isso que eu falo que a alimentação é difícil. Depois veio Espaço Laser, e aí em 2017 eu resolvi sair dessa hold, né? A Embeleze também passou com a gente, e a gente sempre construiu marcas, né? 2017, depois de 22 anos, eu saí de sociedade com o Zé Carlos, né? E montei minha própria hold. Hoje eu tenho uma hold de franquias, e o segredo é trabalho duro, sabe, Geraldo? A gente trabalha muito duro em cima dos projetos que a gente tem com muita seriedade. Agora, uma coisa que você falou, essa franquia que você citou em Rio Preto, que aconteceu esse caso, é porque o franqueador não tem a experiência de estar na frente de um negócio de alta complexidade. É muito difícil ser franqueador, não é fácil. Porque você tem, de um lado, famílias que investem todo o seu capital, né, e esperam que o franqueador faça por ele aquilo que ele não faz. Isso é o maior erro que pode ser cometido para quem quer fazer qualquer negócio. Eu não posso esperar que eu, franqueador, esteja em... Hoje nós estamos na rede, no meu grupo, com mais de 500 franquias. Como é que eu vou estar em 500 lugares ao mesmo tempo? O que eu posso passar para o franqueado? Know-how, experiência, motivação de sucesso, fazer com que ele acorde para o negócio todo dia, para que ele viva o negócio intensamente. É o que a gente pode falar com o franqueado. E o que você hoje está notando, o que você está notando hoje nesses franqueados de verdade, né? Que o mundo é que eu falo, para você entrar no negócio, você tem que primeiro acreditar nele, Sim. tem que estar dentro dele. Sim. Não adianta você, vou comprar isso daqui, ok, estou comprando e já sei que isso aqui vai ser... Não, tá bom. Ok, ótima ideia do microfone, tá, mas qual que é o plano de venda, onde você vai estar dentro do plano de venda para que esse microfone venha expandir as vendas aí na tua região? Como que você faz? Pois é. Hoje, o que a gente tem feito? A gente tem visto muitas pessoas virem comprar franquia, e não é só a minha, não. A gente tem um grupo de vários franqueadores que sofrem o mesmo problema. São pessoas totalmente despreparadas comercialmente. Não é tecnicamente, é comercialmente. O Brasil está perdendo hoje essa sensibilidade do vendedor. Por quê? As nossas escolas não ensinam, Geraldo. Não ensinam. Eu me formei em administração de empresa, nunca aprendi a vender. Se eu não soubesse vender, eu não estaria vendendo hoje os meus produtos, meus serviços, as minhas franquias. Quantos dentistas formam-se por ano e não sabem vender? Quantos médicos formam-se por ano e não sabem vender? Quantos advogados não sabem vender? Isso porque há uma falha no nosso ensino para empreender. Em outros países mais evoluídos, empreendedorismo faz parte da academia, faz parte do hall de cursos que vão ser passados. Empreender, gente, tem que ser desde pequeno. Você tem que ensinar uma criança pequena a empreender, a montar uma empresa, a não gastar mais do que ganha. É o que a gente vê hoje no nosso país. O país arrecada trilhões e gasta mais do que trilhões. Por quê? Não há uma regra. Nem educação financeira familiar, na verdade. Não existe. Não existe. Não existe. Então, eu acho que as nossas escolas têm que ensinar, desde pequeno, as pessoas a empreenderem. Não é crime empreender, muito pelo contrário. Empreender é ter um país desenvolvido, que dependa menos de Bolsa Família, que dependa menos de caridade. Porque quem empreende, Geraldo, não depende de governo. E hoje a gente vê uma dependência muito grande de pessoas que nunca fizeram nada e ficam esperando o Bolsa Família chegar em casa para poder comprar o leite, o pãozinho, a merenda do filho. Nós não podemos ter um país desse nível, nós temos que ter um país que pessoas saibam empreender, que empreendam. Uma Selic de 15% desestimula as pessoas a empreenderem. Por quê? Financiamento caro, você vai alugar um imóvel hoje, você precisa de fiador, você precisa de ter não sei o que lá, você vai pedir empréstimo bancário para montar um negócio, você precisa ter, vai dar a sua casa lá, que talvez seja o seu único patrimônio, você não tem fiador, você tem que fazer um seguro fiança, enfim, o Brasil não investe em empreendedores, essa é a verdade. E hoje, nas suas palestras, nos cursos, no que você faz com esses... O que você tem, qual que é hoje a tua missão, de verdade,
Mas antes disso tem uma pergunta. Qual que é o radar? Qual que é a tua visão de radar? No teu radar, como empresário dessa área de Franquias. franquias, o que hoje te atrai, né? Se eu te perguntar 10 anos atrás, eu já sei que você está mais hoje, nessa coisa tão perdida, ao mesmo tempo expansiva, que hoje, se a pessoa tiver inteligência e capacidade, cara, mas o que hoje tá no teu radar? Na questão de pegar e falar assim, peguei uma nova franquia, já sei o que isso aqui vai dar. Hoje eu falo assim, ó, eu não paro de investir em novos negócios. Eu estou todo o tempo antenado em novas oportunidades, em novos negócios. Tanto é que na minha holding agora, nós estamos com 3 marcas novas para esse ano. E são marcas que já são, que a gente coloca o piloto, consolida e depois começa a franquear. Isso é verdadeiro Qual que é o franqueamento. estágio disso? Qual que é a... Pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Menos que um ano, gente, não existe nada que dê certo. Nada. Porque então você começa a replicar alguma coisa que talvez não esteja correto e você replica coisas ruins. E quanto mais você replica, pior é para quem comprou e pior é para o mercado. Tanto foi aquela fase que vocês todos lembram aí, das paleterias. Lembra das paleterias? Do sorvete? Tá. Houve uma forte adesão. Olha, agora virou moda, paleta mexicana, bababá. Abriu-se mais de 200, 300 franquias disso. Todas viraram água. Por quê? Modismo. Então, primeiro, a gente não pode ir pelo modismo. Então, nós temos que ir para aquilo que realmente as pessoas precisam. Hoje, Geraldo, qual eu falo que é o maior investimento que a gente pode fazer em negócios? Wellness, bem-estar. Hoje, todo mundo está preocupado com o bem-estar. Todo mundo que tiver hoje, que quer investir, pense no bem-estar. Academias, fisioterapias, bem-estar estético, dentistas. Esse é o que a gente está hoje. O Monjaro, né, com esse negócio de emagrecimento, fez com que as pessoas acordassem para a estética. Então, tudo que é bem-estar... Você acha que as canetas emagrecedoras, esse tem um boom... efeito muito, muito forte nos negócios hoje. Porque as pessoas estão vendo que elas podem ter uma vida mais saudável, né, com emagrecimento. Não estou defendendo as canetas aqui, porque não sei os efeitos colaterais, mas eu vejo que isso está trazendo esse movimento de mais academia. Tanto é que acabou de vir um estudo aí que os jovens estão trocando as baladas por esporte. Olha que bacana isso. Isso é formidável. Está acabando aquele negócio de noitadas e bebidas e álcool para academias, para bem-estar, para coisas que são do corpo. Né? E o nosso corpo é o templo de Deus. Se você não cuida dele, você não cuida de Deus, não é verdade? Então é isso, eu vejo que hoje o wellness é o grande negócio do momento. E não é modismo não, isso veio para ficar, não é paleteria. Então eu acho que a gente constrói um negócio, né? Nós estamos trazendo agora para o Brasil uma academia de boxe feminino, que é super bacana, porque é legião de mulheres aprendendo a se defender e gastando energia e cuidando do corpo. É que, Cid, você já tem, não é nem expertise. Você tem um dom, assim, sobrenatural que você se tornou, hoje até uma lenda nisso aí, mas assim, você fala do negócio da alimentação, o que eu ouço ainda de pessoas que me procuram é essa questão de alimentação, Geraldo. Comida sempre, todo mundo come, aí vem você e joga um balde. Olha só, gente. Eu entendi que pro balcão comerciante, o cara que tem que estar lá. Sim. No restaurante, o cara tem que estar lá todo dia. Sim, sim. É o cara que nasceu para essa questão, não é que É vou isso. comprar uma franquia de massa. E vou deixar alguém administrando para mim. Não vai. Não, Não vai para frente. Se você não tiver no seu balcão, nessa questão de alimentação, você não vai conseguir. Aliás, não é só para alimentação, tá? Eu falo que hoje não existe negócios que não tenha o proprietário lá, o dono, o dia inteiro olhando para o negócio. Eu falo sempre para os meus franqueados assim, se você não está lá, alguém está no teu lugar. Se você não é o líder do seu lugar, alguém está liderando no seu lugar. E nem sempre, Geraldo, esse líder é o cara que vai comandar como ele. Então, o que a equipe faz? Quando a pessoa não está lá, quando o líder não está, existe aquela tranquilidade. Não bati meta hoje, está tudo bem,
amanhã também eu não sou cobrado, chegar no final do mês eu recebo meu saláriozinho, está tudo certo. Há um acomodismo da equipe. Então, gente, seja qual for o negócio, o dono tem que estar lá todos os dias. Principalmente, não estou aqui jogando balde de água fria, alimentação, que requer muito mais cuidado do que serviço. Por quê? Mexe com alimentação, com contaminação, você mexe com desperdício de alimento, você entra no rol de uma ficha técnica, se ela não for muito bem alinhada com o que acontece naquele momento, você acaba entregando um produto mais caro do que você vendeu. E aí vem o prejuízo. Então, não é que é ruim a alimentação, é que você precisa ter um controle muito maior. Eu tenho um ex-franqueado que ele tem 3 negócios, tem 3 lojas de alimentação. E ele é muito feliz, porque ele está lá todos os dias. Ele vive aquilo. Ele vive aquilo. Agora, para quem não vive, eu desaconselho completamente. Uma vez falei pro Chitão, você tem que botar Montana. a Montana aí e isso. Não. Já tá, até aqui tá bom. Você entendeu? É isso. É porque eles poderiam. Imagina, Chitão diz, quero ter Montana aqui Sim. em Pindamonhangaba, Montana em todos os cantos, né? E olha só, Geraldo, tem muitos que dão certo. Porque o franqueador, ele já tem uma logística que está contra o desperdício. Ele já entrega tudo porcionado para o franqueado. Isso é uma vantagem. Não existe aquele negócio de ele pegar lá a medida qualquer e servir um prato. Não, já vem por tudo porcionado, principalmente proteína, que é muito caro. Então, existe realmente algumas franquias nesse segmento que vão muito bem. Por quê? Tem a logística de entrega, tem os meios de fazer com que o franqueado, ou então a pessoa que está lá na direção, faça com que aqueles porcionados sejam efetivamente colocados no lugar certo. Então, há um desperdício muito menor. Mas eu já vi de tudo acontecer em alimentação, né? Desperdício de alimento, roubo, tudo acontece. Então, quando eu falo que alimentação não é um bom negócio, não é para quem não vive, mas para quem está lá o dia inteiro e gosta, é um bom negócio. Eu adoro cozinhar, mas você falar, eu compraria uma franquia de alimentação? Não, para mim não. Se você falou isso. Eu não compraria. A não ser, Geraldo, que fosse uma coisa assim, muito bem planejada, com pouca mão de obra e com muita técnica que não tivesse desperdício. Aí eu compraria. Mas o que eu vejo por aí hoje, eu não ficaria. Uma curiosidade de pegar aí uma aula contigo agora. Eu tenho muitos amigos em televisão, gente muito famosa, gente que não é tão famosa, aquela coisa toda. E eu já vi algumas personalidades se perderem com maus negócios, Sim. dizendo, não, porque você é conhecido, ou porque você é conhecido, você vai, só a tua imagem vai vender. Vai vender. Não é verdade. Hoje na minha rede, eu tenho 3 marcas com a Ana Hickman, que aliás é uma querida, é uma empreendedora assim, fantástica. Então, mas ela ela é do ramo, ela aprendeu. Sim. É diferente, não é só a imagem da mulher bonita que botou a imagem dela lá, a minha imagem linda, meus olhos verdes vão vender. Não, mas assim, Geraldo, o que aconteceu? Ela confiou em mim, né, quando a gente fez a primeira sociedade, que foi a Escola Ana Hickman, uma escola de cabeleireiro, manicure e tal, etc. Isso foi em 2018 que nós montamos a primeira escola. Foi a primeira sociedade que eu fiz com ela. Depois veio a Mais Laser, que nós ficamos juntos também. E hoje nós temos mais 2 projetos que a gente está vislumbrando juntos. Mas é assim, a responsabilidade minha talvez seja maior do que a dela, porque eu sei como pesa se eu errar no nome dela. Assim como eu tenho a Sabrina Sato, por exemplo. A Sabrina Sato hoje é minha sócia na Odonto Special, que é uma clínica odontológica. Se eu errar, eu estou criando uma imagem negativa para ela. Então o peso para mim é tão grande quanto dela. Então, há para as 2 partes uma responsabilidade muito grande quando você pega um artista para ser o teu sócio. Muito grande. Para o artista e para você. Só que para o artista é para a imagem pública, mas para você é a grande responsabilidade do rei das franquias de ter, olha só, você colocou o nome dessa personalidade, olha o que aconteceu, não vendeu. Sim. Uma franquia que sofre um desgaste, que tipo de franquia? Que você já no começo, nos primeiros 6 meses, você fala, não deu certo. Qual que é? Olha, graças a Deus, da minha rede a gente não tem nenhuma.
Hoje a gente tem todas as marcas que a gente colocou para operar, estão operando super bem. Claro que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? Selic muito alta, falta de financiamento, retração do mercado. O mercado está retraído no Brasil, está muito retraído, né? A gente espera que esse ano as coisas melhorem. Já aconteceu. As pessoas estão com medo, sim, né? Não tem... Estão com medo, mas você sabe, Geraldo, está um pouco diferente do ano passado. O ano passado a gente estava mais retraído ainda. Esse ano começou um pouco melhor. Então, assim, para nós que somos empresários, esse ano começou um pouquinho melhor. As pessoas estão um pouquinho mais dispostas a investirem, a comprarem, a se doarem um pouco mais para a compra. Porém, a gente sabe que o mercado hoje está muito caro. Você vai no mercado hoje comprar o básico para a família, está muito caro. Então, o que sobra para a estética, o que sobra para as outras áreas, está se reduzindo muito mais. E a pessoa tem que opinar. Eu troco a minha televisão, eu compro um móvel novo, eu arrumo minha casa que está vazando o telhado, ou eu faço uma estética, ou vou arrumar meus dentes, ou eu vou arrumar alguma coisa. Então, o dinheiro nosso é muito curto. Mas eu acho que o Brasil vai melhorar. Eu tenho fé em Deus que a gente tem que melhorar e o Brasil vai melhorar, sabe, Geraldo? Eu tenho fé em Deus que as coisas vão se encaixar, já estão se encaixando, né? As coisas que estão ruins estão aparecendo, né? Eu falo sempre assim, né? Deus não coloca luz quando Ele não quer. Quando Deus quer colocar luz, as coisas vão aparecer. E já estão aparecendo. Então isso vai fazer com que o Brasil mude de patamar e a gente consiga ter um Brasil crescendo novamente. Me fala uma coisa, as pessoas hoje comprando, o que te atrai? Hoje todo mundo está no celular, todo mundo compra, todo mundo agilidade, né? Clicou, recebeu, Tá rápido. clicou, esse tá rápido do que comercialmente na palma da minha mão se consome, na questão de franquias, o que você fala assim, olha, vai vir aqui, está por vir uma coisa que digitalmente pode gerar uma franquia? Hoje tem várias coisas, né, de tecnologia que estão já virando franquia. Por exemplo, nós temos no grupo já hoje, uma das marcas nossas, que é a Mazuquim, é de impulsionamento e educação tecnológica. Então, isso é uma coisa que é disruptiva. Hoje nós temos uma empresa que ajuda a vender. Por que ajuda a vender? Porque essa empresa que nós temos hoje gera lead. O que é o lead? É o cliente. Ela te encontra nas redes sociais, ela te encontra em tudo quanto é lugar. 97% hoje de todas as transações são mobile. Então, você vê como é grande o número de pessoas que têm hoje aplicativo, ou então estão no Instagram, ou estão no Google e comprando alguma coisa. 97% hoje estão conectadas no celular. Então, hoje, nós vendemos leads para as pessoas, para os empresários e para as pessoas que querem vender seus produtos. Então, isso eu acho que é legal, disruptivo, né? É uma franquia como essa de educação tecnológica, educação de mais moderno que tem hoje, que é captar o cliente pelas redes sociais. Quer falar a respeito de fast food ou não? Vamos? Ele está me provocando com fast food, Não, né? não é. É que eu repito, eu tomei um choque você me falando que alimentação é uma coisa tudo tão, né? Recorrente, não é? Tudo tão, né? Do hambúrguer até tudo, que eu falo, caraca, então que risco que eu posso ter numa franquia bem pensada em algo comercialmente que vá vender, que tem consumo. Veja, eu acho assim, ó, existem franquias e franquias. Tem franquias hoje muito bem estruturadas de alimentação que os franqueados estão felizes, ganhando dinheiro. Agora, tem muitas outras que os franqueados não ganham dinheiro, como em todos os ramos, tá, gente? Olha só, o que é ganhar dinheiro hoje? Nós temos que deixar isso muito claro. Geraldo, aproveita o teu programa maravilhoso que você tem aqui para dar esse recado para quem quer hoje comprar uma franquia ou então ter um próprio negócio. Você tem que se doar o tempo todo. Trabalhe duro. Você tem que conhecer o teu negócio de cabo a rabo. Se você comprou uma padaria, você tem que saber tudo que acontece nela. Se você comprou uma borracharia, você tem que saber tudo que acontece nela. Se você comprou uma clínica de estética, você tem que entender tudo que acontece nela, porque você é o líder. E quando você lidera, você ganha dinheiro. Agora, quando você delega isso para alguém ou delarga, você vai perder dinheiro fatalmente. Então, Ciro, eu conheci pessoas que compraram por
Você sabe disso, com 32 anos, o cara que comprou o ego da franquia, porque eu vou ter, Tava no auge, tava né? no auge, aquela coisa toda, aí passou para a mulher que passou para a cunhada que passou, quando você vê, Sim. depois, né, fragmentou de uma forma, ai, não deu certo, a franquia era ruim, Sim. né? O que é uma, me dá uma franquia, o que as pessoas têm que tomar cuidado, porque tem muito golpista na área. Sim. E tem umas franquias, não me fala, por favor, não me pergunte, que eu não tenho medo. Assim, tem umas franquias ilusórias, assim, que você olha, assim, que você... Até eu que não tenho essa grande experiência, mas você... A gente, como jornalista, a gente pesquisa, a gente lê. Sim. Você fala, gente, não é... Aí tem um grupo que pega e quer pregar uma verdade comercial que você vê que quer empurrar um negócio Que não faz sentido. que não faz sentido. Mas, geralmente, alguns tipos de estelionato parece que dão certo. Eu não acredito que nenhum dê certo, sabe, Geraldo? Dê certo no sentido do cara comprar ideia Sim, sim. Aliás, o cara que é estelionatário, ele sabe vender ideias, né? Que muito. Se ele não soubesse, ele não seria estelionatário. Tanto que ele vende. Não é? Tanto é que vende. Eu vejo assim, né? Hoje, o franqueador, ele tem que ter a responsabilidade de gerar receita para o seu franqueado. Agora, por outro lado, gente, vamos deixar aqui muito claro o que eu vou falar aqui. O franqueado tem que fazer a sua parte. E a sua parte é tão importante quanto ter decidido comprar uma franquia. O que é a parte do franqueado? Ele tem que contratar equipe altamente de alta performance, ele tem que gerir essa equipe, ele tem que ser líder, ele tem que planejar, ele tem que ser vendedor acima de tudo. Não adianta falar, olha, eu comprei uma franquia e eu me dei mal. Não, gente, você não se deu mal. Na realidade, você não soube administrar o teu negócio. A maioria, eu posso garantir para você, Geraldo, 90% das franquias que quebram, eu já tive vários problemas com franquia, muitos, em 32 anos, mais de 3 mil franquias, 10% não dão certo. Ou seja, 300 que eu passou na minha mão não deram certo. Por quê? Eu posso garantir para você, a maioria desses problemas nasce com um franqueado. Porque o franqueado, gente, ele já vem muitas vezes com um problema familiar, ele já vem com pouco capital, ele já vem de uma capacidade já de perspectiva negativa. Isso atrapalha muito. Eu acredito muito, Geraldo, naquilo que a gente chama de lei da atração. Não sei se você acredita nisso. Muito. Eu acredito muito nisso. Quando você está mal, você atrai coisas ruins ao seu redor. E isso, quando o empresário está mal, ou então quando você acabou de sair de um lugar que não estava bem e você não se preparou para empreender, você já vem com aquela mente pesada. Você já vem com tudo vai dar errado, nada vai dar certo na minha vida. Eu vejo você falar muito isso das suas falas. E eu acredito muito nisso. É do espírito empreendedor, da forma de acreditar, de trabalhar, de Sim. impulsionar. Sim. Senão não adianta o cara cobrar e jogar a responsabilidade em cima da marca. É. Não vai. Não é só a marca. Ontem mesmo, Geraldo, olha só, eu estava conversando com um franqueado, e eu converso com muitos franqueados durante o dia, eu participo de várias reuniões semanais com franqueados, todos. Eu me dedico a minha hora, uma vez por semana, para falar com um grupo de franqueados por marca. Hoje eu tenho 5 marcas, 5 dias da semana eu falo com franqueados. E assim, eu percebo que tem muitos deles que não estão dentro deles bem. E o que a gente tenta mudar? A gente tenta mudar, falar para ele, cara, melhora o teu jeito, porque a equipe absorve isso de você. Contamina. Contamina, essa é a palavra, contamina. Né? Você está hoje contaminando a tua equipe. Olha, se isso aqui não der certo, eu vou fechar. Basta essa palavra. Acabou. Acabou o negócio. Você imagina uma equipe ouvindo isso? Pois é. A cozinha ouvindo isso? O que o cara faz? Falando de cozinha. O que o cara faz? Começa a mandar currículo. Porque ele No sabe outro que vai dia. perder. No outro dia. Ele desiste. É verdade, ele desiste. Ele se demite. Olha, a pior coisa que tem é alguém se demitir, né? O cara se demite, ele vai embora. Então eu falo para meus franqueados, gente, melhora a tua cabeça. A tua mente tem que estar voltada para resultados positivos. A tua mente tem que estar voltada para a certeza que aquilo vai dar certo. Se você tiver uma faísca de dúvida, não monte, não empreenda, porque não é o teu momento. Agora, já que você empreendeu, pegue firme. Como aconteceu comigo, Geraldo, devendo 15 milhões de reais, sabe? Só teve uma coisa que me levantou, foi Deus. Então, gente, um recado para você. Coloque Deus no seu negócio e você vai ter uma virada de chave que você nunca imaginou na tua vida. Mas quando eu falo Deus, é Deus de verdade. Joelho no chão todo dia e trabalhe duro. Não adianta só orar. Tem gente que só ora. Não, Não gente. vai vir. Ore não. e trabalhe. É Ore sangrar. e trabalhe. Ore e trabalhe todo dia.
Geraldo, eu faço 70 anos esse ano. Eu sou o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Eu precisava, na minha idade? Não. Mas porque eu tenho que ser o exemplo para a minha equipe. A minha equipe tem que me ver como um líder, como alguém que está lá o tempo todo dando o seu melhor. Os meus franqueados têm que sentir que eu, com a idade que eu tenho mais vigor talvez do que eles, enquanto Deus me der. Eu não sei por quanto tempo, mas uma coisa é certa. Você que vai empreender, você tem que ter muita energia. E se você não está ainda nessa posição boa, primeiro trate da sua mente, trate do seu coração e depois você empreenda. Porque se você vier, não vai dar certo. E para você que já é empresário, passe isso aos seus filhos. Porque senão você vai ter um problema só de herança. Você vai deixar... Sim. Você não deixa legado, né? Você não vai deixar o legado da administração, de saber o valor. Mas eu não... Estou falando para os grandes empresários, não. Você que já tem a tua microempresa, eu espero, eu desejo que os teus filhos, as tuas filhas já compreendam isso. Fazendo um mapeamento pelo Brasil, saindo do estado de São Paulo, me dá quais são as regiões de franqueados bons, de franquias que giram no Brasil agora, assim, né? Nós temos aqui, nós estamos em São Paulo, temos uma dificuldade muito grande de atingir o Nordeste, Norte e Nordeste. Por quê? Lá é quase que um outro país, né? O modo de tratar, as formas de você falar com empreendedores do outro lado é muito mais difícil do que aqui a região Sul e Sudeste. Então, o que nós fizemos, Geraldo? Sabendo dessa dificuldade, agora nós temos um sócio que vai cuidar do Norte e Nordeste para a gente. Por quê? Fala com o mesmo sotaque, tem os mesmos costumes, conhece os melhores lugares, né, onde vai colocar uma franquia. Então, para nós, para a minha holding, a dificuldade era Norte e Nordeste. Agora, com esse sócio, a gente vai crescer, se Deus quiser. Porque o Brasil é muito grande, o Brasil é gigante, né? Nós não podemos conhecer o Brasil de norte a sul. Hoje, para você sair daqui e ir para João Pessoa, Teresina, Alagoas, você demora muito tempo e é muito caro. Quando você tem um sócio regional nas localidades, fica muito mais fácil. Acelera muito mais. Muito mais. É, porque ele traz para você, ele vem e fala aqui, isso aqui, ó. Sim. Precisamos, o estudo aqui de Salvador, que nós temos é isso aqui. Porque exato. E já conhece os costumes, conhece o relacionamento da região. E o risco de prejuízo... Diminui muito, porque você vive com aquela pessoa tete a tete. Como, por exemplo, São Paulo. São Paulo, eu conheço tudo. A Microlins aqui em São Paulo, eu tinha 100 e tantos franqueados aqui sob minha gestão, mais da Embeleze, mais 75, tinha 200 franqueados sob minha gestão. Eu sabia cada ponto deles, onde eles estavam, o que eles faziam. Quando você sai muito longe, distante, você não consegue perceber. Então você tem que ter alguém lá que faça isso por você. Algumas marcas de necessidade femininas se tornaram fortes também com imagens de uma forma certeira aplicadas para alguns determinados produtos, né, Cid? Muito, né? Sim, você vê o caso, por exemplo, da Virgínia. A Virgínia, a iPink, hoje, ela é um fenômeno, né? De influencer, passou a ser uma empresária de sucesso. Hoje, em todo lugar, tem a iPink, o produto deles, o iPink, né? É um grande case, né? Um grande case. E tem outros cases também fantásticos aí que a gente pode citar, né? Eu falo que hoje o Brasil ele tem muitos empreendedores que são visionários, mas são poucos que conseguem fazer franqueados do outro lado terem uma renda ou mudarem a vida de franqueados do outro lado. Gente, é uma responsabilidade muito grande, sabe, Geraldo, ser um franqueador hoje. Tão grande quanto ser franqueado também. Né? Os dois lados são... Talvez o franqueador tenha... Hoje é 90% do sucesso, ou dependendo se ele transferir do fracasso. Eu falo assim, ó, hoje eu falo que a receita do sucesso de um franqueado, ele está todo dia seguindo os passos da franqueadora. Porque a franqueadora, gente, não está aqui contra o franqueado, e nunca esteve. Pelo menos na minha holding, assim. Eu sempre estou ao lado do meu franqueado. Porque os dois caminham juntos. Caminham juntos, estão no mesmo barco. Sucesso dos dois lados, mesmo barco. Só que tem alguns que acreditam que há uma divergência entre as duas partes. Já ouvi isso aí, né? Eu fui abandonado pelo outro lado. Sim, mesmo que fosse verdade. Gente, se você é um empreendedor... Acabou, está na sua mão. Está na tua mão. Está na sua força, a tua empresa é lá, está na tua região. Aliás, de quem é o CNPJ, de quem é o CPF? É isso. Então tem que ir para a luta, gente. Então, talvez você está passando por dificuldade hoje, que está nos assistindo aqui, Geraldo,
vai para a luta, vai para cima, aprenda a vender, aprenda a contratar equipe de alta eficiência, que a tua vida muda. Eu falo assim, ó, vender soluciona qualquer problema. Sem citar nomes, que eu não quero fazer aqui merchandising, que ele não chegou aqui ainda, né? Mas existem algumas estratégias de marketing assim que são matemáticas, né? Assim, né? A gente vê agora com uma farmacêutica o que está acontecendo aí. Pois é. Você vê, vendas. Sim, tudo Vendedor, é vendas. tudo é vendas. Tudo é venda. A forma, vender é uma magia. E ele pegou Eu falo assim, vender é uma magia e uma sobrevivência. Quem não sabe vender pode ter assim, ó, a melhor clínica, os melhores instrumentos, pode ter os melhores consultórios, pode ter as melhores marcas, os melhores equipamentos, etc. Mas se não sabe vender, de nada adianta. Então, gente, aprenda a vender. Você que está nos assistindo hoje aqui, que quer ser um empresário, aprenda a vender. Não importa o ramo que você vai seguir. Aprenda a vender que você vai ter sucesso. Antes de finalizar o nosso encontro aqui, a Microlins foi uma era popular. Sim. Tudo que é popular, como um comunicador popular, Sim. como um comunicador de massa, eu sinto falta desse boom de uma marca popular que fala, caraca, meu, dá uma olhada, lá de cima até embaixo, olha que marca que aconteceu. Sim. Foi um case muito grande. Foi, e esse case grande das últimas décadas, assim, eu sinto que não tem mais, né? Não tem mais, não aconteceu. Mas é um país que tem capacidade para isso. Muito. Aliás, o Brasil já é o terceiro maior em franquias do mundo, né? Só perdendo para a China e Estados Unidos. Estados Unidos hoje é um grande país de franquias. Tudo lá é franquia. Né? Tudo é franquia. Então, tudo é franquia. Ainda no Brasil, nós estamos um pouquinho longe disso. Nós temos hoje 4.000 franqueadores em média, e cada franqueador em média, falando que tem aí de 30 a 40 franquias. É muito pouco. Hoje nos Estados Unidos, cara, cada franqueador, Geraldo, tem cerca de 300 franquias. Então você vê como é distante isso para nós hoje. Que no máximo 40? A média, né? De 40 a 50 franquias. A média, quando devia ser 100, 200. O ponto de equilíbrio para o franqueador é você chegar em 100 franquias. Senão o franqueador não ganha dinheiro. E aí, gente, quem não ganha dinheiro não consegue dar um bom suporte. Essa é a verdade. Então, o ponto de equilíbrio hoje para o franqueador é ter 100 franquias faturando bem, o franqueado feliz, ganhando dinheiro, e a coisa cresce. E foi assim com a Microlins, foi assim com as outras marcas que a gente tem no grupo. Você vai galgando, os primeiros anos realmente são muito difíceis, até você colocar a marca no mercado, você dizer quem você é, tudo isso é muito difícil. Só que depois que você chegou no 100, é um número mágico, você cresce rapidamente. Quero agradecer o teu livro, que eu já vou devorar hoje, Propósito, Fé e Ação. A trilogia que transforma. Está aqui o livro, depois a gente coloca aqui. E agradecer a tua presença e que a tua fala inspiradora venha causar não somente motivação, Sidney, mas que venha causar uma consciência para que esse país cresça e para despertar quem precisa. Entendeu, gente? Se você não tiver de corpo e alma, pode ser o que tiver. Não vai dar certo, não vai. Geraldo, só tenho que te agradecer. Muito obrigado por estar aqui com você. Você é um cara fantástico, um contador de histórias maravilhoso. E muito obrigado por ter tido essa oportunidade de falar aqui com os nossos brasileiros aqui e falar, empreenda. Empreender é a solução para esse país. Esse país tem jeito, mas saiba que existe uma força, que é a força natural de cada um de nós. Se você busca empreender, dedicação. Total. Entrega. 100%. Ó, dedicação, trabalho duro e muita oração. Compartilhe esse vídeo. Obrigado. Tá? Dá o sininho aí e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Obrigado.